exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, quem vai conversar conosco agora, quem vai nos mostrar um pouquinho da palavra de Deus também, é o pastor Linda. O pastor Clarindo. O pastor Clarindo já está postos, né? O pastor Clarindo, a paz do Senhor Jesus, pastor Clarindo. Conta para nós um pouquinho quem é o pastor Clarindo, sobre o ministério do pastor Clarindo, em nome do Senhor Jesus. E sim, claramente. Mas assim que é bom. Dura para sempre. Obrigado, pastor Roberto, por nos dar essa oportunidade. E com certeza o irmão vai receber o galardão por poder, né? Tá ministrando a palavra a muitas pessoas que estão com sede, com fome da palavra de Deus. Glória a Deus. Seja bem-vindo à live Gospel Show. Nós já estamos há quase 16 horas no ar. Vamos completar as 16 horas em nome de Jesus. Que maravilha, que maravilha. À vontade, pastor. Que Deus lhe dê. Amém. Estamos aqui às ordens. A palavra que o Senhor trouxe para nós, como o ministério que o Senhor atende, como é que funciona o ministério, onde que é o ministério. Então, nós somos do Ministério Igreja Apostólica Corpo de Cristo, aqui na Vila Ré, na Avenida Itimbuçu, 2601. Nós somos de um ministério de célula. A igreja baseia-se em relacionamento, discipulado, e temos como modelo Jesus, quando ele escolheu seus 12 e depois os mandou aí, né, todas as nações e todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos cuidados por um apóstolo, somos 12 casais de pastores, e cada um dos 12 também tem os seus 12 que cuida. Então, é uma igreja de cuidado, de discipulado, e tem como base as 4, podemos dizer assim, as 4 pilastras, né? Que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. É o discipulado, aquilo que a gente sabe. Eu, por exemplo, estou no Evangelho há 42 anos, desde 1980, podemos dizer 80, 81, quando eu entrei para o ministério. E já fazem 42 anos. Então, o pouquinho que a gente sabe, eu e minha esposa, a gente compartilha com os novos convertidos também. Então, esse é o nosso ministério. E somos apenas pequenos servos, né? Estamos prontos para servir. Eu agradeço ao pastor por estar nos dando essa oportunidade, pastor Roberto de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode falar à vontade. A palavra, meu irmão, é uma palavra atual, né? Uma palavra que todos nós estamos aguardando, nós que somos crentes em Cristo Jesus, estamos esperando a sua volta e todos os dias oramos, né? Maranata, ora, vem, Senhor Jesus, e estudando o livro de Daniel, estudando o livro de Apocalipse, eu gosto muito de Apocalipse, e olhando também os evangelhos, nós vemos que estamos vivendo agora nesse tempo, e a palavra que Deus colocou no meu coração são os princípios das dores que Jesus ele fala, né, para a sua igreja, que a igreja, enquanto estiver aqui nesse mundo, vai sofrer algumas dores. E lá em
Apocalipse capítulo 12, fala que essa mulher, ela está para dar à luz e tem um dragão diante dela, esperando ela dar à luz para poder devorar o filho. Mas lá no capítulo 12 mesmo de Apocalipse diz que esse filho nasceu e foi arrebatado, foi levado para os céus, né? E o inimigo ficou aqui com o resto da igreja, perseguindo a igreja por 3 anos e meio, pelo menos, né? Então, essa mulher é a igreja. E a igreja está para dar luz ao seu filho varão. Esse filho varão, eu creio que serão aqueles que vão fazer parte do arrebatamento da igreja. Quando esse filho nascer, será arrebatado para os céus. Então, esse filho é aqueles que foram gerados pela igreja através dos séculos, né? Entre os séculos e séculos, aqueles que estiverem preparados no dia do arrebatamento serão levados. E os demais que não estiverem preparados serão deixados, como a palavra mesmo fala, que eram 10 virgens, 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam preparadas. E a lâmpada se apagou. Mas as que tinham a lâmpada foram levadas para a presença do Senhor. Então eu quero participar com os irmãos rapidinho, né? Comentando sobre essas contrações que a igreja vai passar aqui na Terra. Todos nós, como igreja, estamos nesse mundo, e enquanto o mundo estiver passando por essas dores, essas contrações, a igreja que está também nesse mundo, também naturalmente vai sofrer, né, as consequências, as situações que vão estar passando nesse mundo. Amém? Não sei se pastor estou me fazendo entender. Está dando para o irmão. Pode continuar. Amém. Pode continuar, tá. Então, as 7 contrações antes do nascimento do filho varão. A gente sabe que uma mulher, quando está para dar à luz, lá em João 16, 21, Jesus fala que a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque ele é chegada a hora. Mas depois de ter nascido o filho varão, ela já não se lembra mais das dores. Aí ela se alegra com o nascimento do filho. Assim também é a igreja aqui na terra. Enquanto não houver o arrebatamento da igreja, a igreja vai passar por essa tribulação tão grande. Eu pude anotar 7 contrações. Interessante que o número 7 na Bíblia, ele tem uma representação muito forte, no sentido de que é o começo, o meio e o fim. São, por exemplo, as 7 igrejas, a igreja de Éfeso, de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Tem o começo, o meio e o fim. Nós estamos vivendo praticamente na última fase, né? Que é a igreja de Laodiceia, a igreja morna. É a igreja que não é quente e nem fria. E Jesus está batendo, né, na porta dessa igreja e dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, quer dizer, Jesus parece que está do lado de fora dessa igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse 3, 3:20, ele fala sobre isso, né? Então, queridos, a primeira, podemos dizer assim, das 7 contrações, eu vou estar citando um pouquinho Mateus, Marcos e Lucas. Lá em Mateus 24, 4 e 5 diz: e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ainda em Marcos 13, 5 e 6 diz: então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo:
sou eu, e enganarão a muitos. E por último, Lucas 21, 7 e 8, a palavra diz: Mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos dirão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora. Porém, não vão atrás dele. Então, o primeiro sinal antes da vinda de Jesus, antes do arrebatamento, é o aparecimento de falsos profetas, né? Falsos cristos, aparecimento de falsos apóstolos, falsos pastores, que virão sendo trazidos, né, pelo inimigo para enganar a igreja. E Jesus deixa bem claro: não vá atrás deles. Esse é o primeiro sofrimento da igreja, né? A igreja vê isso, pessoas se desviando, pessoas sendo afastadas, pessoas sendo decepcionadas, frustradas, né? E até deixando de seguir o velho, porque escandalizou esses falsos profetas. E nós estamos vendo isso nos nossos dias. A segunda contração, segundo sinal do nascimento da igreja, do arrebatamento, é ouvireis de guerra e rumores de guerra. Esse é o segundo. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Diz o seguinte: E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. E ainda em Marcos 13, 7 e 8 diz: Quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. E por último, o evangelista Lucas, no capítulo 21, 9 e 10, ele também relata: Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então, queridos, nós estamos vendo aí a Rússia contra a Ucrânia, estamos vendo a ameaça da China, da Coreia do Norte, estamos vendo guerra aqui na América, né, do Sul, estamos vendo Estados Unidos batalhando contra a Rússia, China, e todos os dias a gente ligando para ver o jornal, para ouvir o jornal, é só essas notícias que a gente vê. E claro, a igreja também, nós temos irmãos que estão lá na Ucrânia, temos irmãos que estão na Rússia, então a igreja está sofrendo também essas guerras e esses rumores de guerra. E não é diferente para nós aqui no Brasil também, né? Pastor, haverá grandes terremotos. Então, o primeiro virão só os profetas, o segundo, guerra e rumores de guerra, e o terceiro, haverá grandes terremotos. Está lá em Marcos 13, 8. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Marcos 13, 8. Então, nunca na história teve tantos terremotos, né, como nós estamos vendo agora na Turquia, lá no Oriente Médio,
esse terremoto terrível que teve lá no Haiti, onde morreram milhares de pessoas, né, e tsunami e coisas terríveis que a gente está vendo. Então a Terra está cambaleando, né, como um bêbado, devido à própria maldade do homem. Então a natureza está se voltando contra os seres humanos. E Jesus já havia previsto isso, né? Então a terceira contração são os terremotos. Em quarto lugar, epidemias. Na verdade, estamos sofrendo ainda aí as consequências de uma pandemia. A epidemia apenas na região, né? No estado, no país, mas a pandemia atingiu o mundo inteiro. Europa, Ásia, África, né? A América do Norte, América do Sul, o mundo inteiro sofreu essa pandemia e milhares morreram. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, a gente lê na palavra: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Então, em quarto lugar, estamos vendo aí as pandemias, não é nem epidemias, né? É uma coisa que a igreja também está sofrendo. Muitos apóstolos, muitos pastores, muitos irmãos partiram para a eternidade, né? Através também dessa doença, a Covid-19, que matou e ainda mata muita gente, né? Continuando, em quinto lugar, a escassez de alimentos no mundo. Fome em várias regiões da Terra. Lá em Apocalipse fala do cavalo preto, né? O primeiro cavalo branco, depois o segundo cavalo vermelho das guerras, em terceiro, depois das guerras, depois da epidemia vem a fome. E nós estamos vendo aí essa ameaça, né? Cujo o Brasil é um dos países que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. E nós também estamos sendo usados por Deus para alimentar espiritualmente. Essa palavra está sendo levada a toda a terra. O Brasil é o celeiro do mundo nesse sentido. Né? Então, Mateus, capítulo 24, versículo 7, diz: porque a nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E Marcos 13, 8, ele diz o seguinte: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Então, em quinto lugar aqui, nós podemos ver que a igreja também vai estar passando por essa contração, né? Esse sofrimento antes do arrebatamento da igreja. Fome. E estamos aí com 8 bilhões de seres humanos na Terra e a gente sabe que a comida não está dando para todo mundo, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Estão prometendo picanha, mas se nós não orarmos, não clamarmos, só Deus, né, para nos dar o pão nosso de cada dia. Em sexto lugar, surgirão no mundo coisas espantosas no céu, na terra e no mar. O sol vai ser atingido, a lua vai ser atingida, as estrelas do céu serão atingidas, né? E Lucas 21, 11 diz o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais vindos dos céus. Os cientistas às vezes não sabem se esses sinais, esses barulhos que estão sendo ouvidos, se é produzido pelo homem ou se é OVNI, o que é que está acontecendo. Mas nós sabemos que Jesus já havia profetizado, né, que essas coisas iriam acontecer, sinais nos céus, na terra e debaixo da terra.
Lá em Lucas 21, 25, diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Então, a natureza está também gemendo, né? Gemendo, aguardando o aparecimento, né, do Filho de Deus. E nós aguardamos por isso também. E em sétimo e último lugar, queridos, é a perseguição mundial aos cristãos. A pregação do Evangelho no mundo inteiro vai fazer com que o inimigo odeie, né, a igreja e persiga a igreja agora mais do que nunca, porque ele sabe que ele tem pouco tempo, né, que Jesus está voltando. Mateus 24, versículo 9 e 14, nós vemos o seguinte: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles matarão. Vocês serão odiados por todos, por todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que ficarem firmes até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E também Marcos 13, 9 a 13 diz o seguinte: estejam sobreavisos, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que vocês vão dizer, mas digam o que lhes foi concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Muitos irmãos nossos foram presos aqui no Brasil mesmo, por simplesmente estarem orando pelo Brasil, por estarem querendo uma pátria livre, né? Estão presos, estão sofrendo por causa disso, por causa dessa injustiça. Né? Eu imagino nos países comunistas, muçulmanos, onde a perseguição é muito maior. Né? E por último, Lucas 21, 12 a 19 diz: antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença dos reis e governos por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei a palavras de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês, e vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês, e pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então, queridos, a última contração aqui é o que nós já estamos vivendo também,
os cristãos sendo presos, né, sendo proibidos de pregar o evangelho pela internet, pelas redes sociais, não pode mais falar de Jesus, não pode mais expulsar demônio, não pode mais curar os enfermos, não pode mais pregar o evangelho nas escolas, nos hospitais. A perseguição está cada vez maior, né? Mas o que está escrito em Atos, né? Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, pastor Roberto, eu queria concluir, né, essa palavra com o texto que está em Lucas, capítulo 21, 31 a 36, se o irmão me permitir. À vontade. Ainda sobre essa palavra, Jesus ele nos alerta, finalmente, né? Lucas 21, capítulo 21, versículo 29 ao 36, para finalizar. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer as coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículo 34. Isso é para nós, né? Acautelai-vos por vós mesmos, para que não vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. E, finalmente, versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Só existe uma maneira de escapar, né, irmão, da destruição deste mundo. Que Pedro fala que os elementos passarão com estrondo e que esse mundo está reservado para o fogo. Então, já foi terminado com água e agora o juízo de Deus vai vir com fogo. Mas ele vai tirar daqui os seus escolhidos, né? A igreja que estiver preparada. Então, pastor Roberto, quero agradecer essa oportunidade, né? E que possamos juntos estar rebanhando vidas para o reino de Deus enquanto há tempo, e que o Espírito Santo de Deus nos dê força, nos dê sabedoria para podermos prosseguir, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, o Senhor prometeu. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Maravilhoso. Eu vi isso aí dessa palavra das sete dores, né, do parto. Muito bonito. Parabéns mesmo. Glória a Deus pela revelação que o Senhor te deu. Maravilhoso. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe mais esse ministério, que frutifique e que traga muito mais vidas ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe dê força, sabedoria, que Deus lhe dê unção e muita motivação do Espírito Santo para continuar o trabalho que Deus colocou no seu coração. Muito obrigado, irmão. Agradeço mesmo. Amém. Fique com Deus, um beijo grande. E a gente está gravando o programa, e depois vou mandar para você o link certinho. Tá bom? Ah, que maravilha. Muito obrigado. Um beijo. A paz do Senhor. A paz. Tchau, tchau.